Sabemos o quanto as pessoas se preocupam com a aparência e em termos de tecnologia, em termos de ciência, medicina, como o ser humano tem avançado neste sentido, no sentido corretivo, às vezes em virtude de questões de saúde mesmo, mas tem crescido muito também este cuidado da aparência em termos estéticos. João 8,47 é o nosso verso que vai nos fazer refletir sobre Deus na nossa vida. Claro, além deste verso estar dentro de um contexto onde Jesus discute essa questão da aparência, é um verso que também nos transporta para outros assuntos. Primeira parte do verso, João 8,47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vamos ficar com esta primeira parte por enquanto. Depois nós vamos ver que no contexto a segunda parte tem a ver com aqueles que conversavam com Jesus. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Esta é uma citação de Jesus que pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida relacionadas àquilo que Deus quer para nós, relacionada aos nossos propósitos, relacionada aos nossos planos, relacionada às nossas decisões, principalmente no que diz respeito a nós como servos de Deus. Então Jesus diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Nossa oração é que todos aqueles que estão aqui conosco, nesta comunhão, todos aqueles que agora compartilham conosco a palavra de Deus, nossa oração é que todos estejam ouvindo o que Deus diz. E o sentido de ouvir aqui é dar ouvidos, é atender aquilo que o Senhor diz. De modo mais específico, aqui mesmo em João 8, e em outros textos que vamos citar, da conversa de Jesus com aqueles grupos religiosos, fariseus e saduceus, nós vamos perceber que há muito o que ouvir Deus no que diz respeito à aparência. Vamos então continuar o nosso assunto, sofisticação da aparência, falando inicialmente sobre isto, sobre aparência. O dicionário define a aparência como configuração exterior de alguém ou algo. No nosso assunto, de alguém. Então, aparência se configura como o exterior de alguém. Aquilo que se mostra imediatamente, ou seja, à primeira vista. A aparência é aquilo que nós vemos antes mesmo de tirarmos outras conclusões com base em conversas, pensamentos e atitudes. Em filosofia, aparência é a dimensão superficial, exterior, ilusória da realidade, que impedem a percepção plena da verdade. Olha, podemos notar até aqui que no conceito
de aparência, está bem inserido o aspecto exterior e não interior, não profundo, o aspecto superficial e até ilusório da realidade. Este é o conceito que está, de forma resumida, nos dicionários. Ou seja, quando nós olhamos para a aparência de alguém, nós não temos como, com certeza, emitir opiniões. Aliás, não temos como ter opiniões certas, verdadeiras acerca de alguém. Tudo que nós podemos ter são opiniões. Não dá para sabermos se aquela pessoa é alguém supersticiosa, se aquela pessoa é preconceituosa. Não temos como saber estas coisas apenas olhando para o rosto, para a aparência de alguém. Alguns têm uma aparência, vamos dizer assim, arrogante, de alguém soberbo, orgulhoso, e de repente a pessoa é muito simples, muito humilde. Mas nós vamos pensar nessa questão de aparência, tomando como exemplo principal uma fotografia. Pense na foto de alguém. O que esta foto diz sobre aquela pessoa? Apenas o que você vê. Talvez uma pessoa esteticamente bela, talvez não tão bela, mas apenas olhando uma foto não podemos com certeza falar sobre a alegria ou tristeza, humildade, orgulho, virtudes ou defeitos daquela pessoa a quem presenciamos na foto. Muitas vezes, nem mesmo numa conversa, nós temos tais respostas. Porque muitas vezes as pessoas não falam a verdade. Muitas vezes elas mentem ou exageram nos seus conceitos, nas suas opiniões, naquilo que pensam. Temos alguns ditados sobre aparência. O primeiro dele, não de uma pessoa, mas de um objeto. Não julgue um livro pela capa, mas é claro que nós aplicamos isto, na maioria das vezes, às pessoas. Um livro só pode ter a opinião de alguém se essa pessoa olhou o seu conteúdo, se ela conhecer o seu conteúdo. Daí, não julgue um livro pela capa. Às vezes, aquele que idealizou a capa, o designer, às vezes ele é muito melhor do que o escritor. Então você pode pensar que o livro é excelente e não é tão bom assim, ou o oposto. Um livro de capa pobre pode ter um excelente conteúdo. Está aí, um dos nossos ditados. E que falam sobre aparência. A aparência da capa não diz muito sobre o conteúdo. Quem vê cara não vê coração. Este bem conhecido de todos nós. Todos sabemos o que significa. Quem vê o exterior não vê o interior. Quem vê cara não vê coração é bem o conceito de aparência. Algo exterior, algo
superficial. E não deveria ser assim, pelo menos quanto às pessoas. Com relação aos livros, isto vai acontecer bastante, mas devemos nos preservar de dar opiniões julgando o livro apenas pela capa. Relacionado a pessoas, não deveria ser assim. Tem outro ditado bem negativo relacionado à aparência. Por fora, bela viola. Por dentro, exatamente, pão bolorento. Este último provérbio, ele realmente expressa aí um sentido bem negativo, já demonstrando que aquela pessoa que tem, de repente, uma aparência, vamos dizer, de gente séria, de gente madura, de gente honesta, aquele que a conhece melhor do que os outros que apenas a veem, diria, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então já é um provérbio que vai diretamente ao aspecto negativo da aparência de alguém. Esses provérbios falam sobre possível enganação, mentira, falsidade. E é aí que nós entramos no contexto bíblico, no assunto que Jesus fala com aquele famoso grupo religioso de fariseus e também saduceus. Em muitas oportunidades, Jesus falou com os dois grupos. Mas, sobre essa questão de aparência, alguns têm a deliberada intenção de enganar. Outros não querem se complicar ou passar uma imagem negativa de si, por isso demonstram uma aparência não verdadeira. Outros querem ostentar o que não são nem têm. Quando demonstram, de certa forma, quando divulgam fotos, por exemplo, vamos falar de fotografias, querem ostentar o que não são e o que não têm, e como é comum nos nossos dias. Por quê? Vamos pensar nas redes sociais. O Instagram, por exemplo, que se caracteriza principalmente pelas fotos e vídeos que divulga. Cada dia o ser humano sofistica mais suas fotos. Sofisticação da aparência. Cada dia aperfeiçoa mais a aparência para mostrar o que não é. Não é simplesmente para mostrar o mais belo, e sim para mostrar o que não é verdade. Photoshop nunca fez tanto sucesso. Você olha para a foto, olha para a pessoa, será que eu estou vendo a mesma pessoa da foto? As pessoas trabalham fotografias. Se não dá para melhorar, deleta. Muito comum. As pessoas se reúnem, tiram fotos, todo mundo quer ver como ficou. Ah, não fiquei bom nessa foto, deleta. Nem importa como os outros ficaram, mas eu não fiquei bem. Tira de outro ângulo ou tira de frente. Temos recursos para mudar a aparência na foto. Claro, recursos clínicos também, mas falando de fotografia, na foto. E ela vai ficar diferente daquilo que somos. Quem nunca viu uma foto
colocada lá no Face, com cara de Face. Querem um só exemplo dessa questão de aparência, ostentação e transmissão de imagem falsa, de imagem que não condiz com a personalidade que a pessoa passa? Esta semana, veiculado bastante na mídia, Lorraine Bauer, conhecida como Gatinha da Cracolândia. Belo corpo e aparência, sorriso ingênuo para conquistar seguidores como influencer, influenciadora digital, 36 mil seguidores. E quantas vidas destruídas pelas atitudes, pelo comportamento, pelas ações desta moça. Traficante de drogas, presa nessa semana. Só um exemplinho. Quem olha para aquelas fotos vai pensar que ela é mais uma dessas moças que gostam da estética do corpo bonito, de aparecer e que também, e de ostentar e vai por aí afora. Mas traficante, criminosa, quem pensaria nisto? O Instagram é uma rede social de fotos para usuários. Ela, então, usuários de celulares. E era aí o seu principal aplicativo para se divulgar e conquistar seguidores. Enganou muita gente. Jesus, como ele teve conflitos, embates com os enganadores de sua época. E o pior, eles eram religiosos. Capítulo 23 de Mateus, ele é um capítulo onde Jesus bate forte nos hipócritas do seu tempo, nos falsos do seu tempo, nas pessoas que usavam a aparência para enganar, para iludir, para explorar as outras pessoas. Mateus 23, Jesus mostra para aqueles que estavam ouvindo quem eram os fariseus e saduceus. E Jesus, ele podia falar, porque Jesus, ele conhece o coração. Jesus, quando ele olha no seu rosto, ele vê o seu coração. Para aqueles fariseus, lá no verso 28 de Mateus 23, Jesus fala: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus fala isto aos fariseus que o ouviam, que ouviam verdades da parte de quem não mente, da parte do Filho perfeito de Deus. Então, quando nós pensamos nesta primeira parte de João 8,47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. O que Deus pode falar a cada um de nós relacionado a essa questão da aparência? Ele fala para o fariseu: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, e quanto a mim,
E quanto a você, o que as pessoas falam de nós? Quando elas nos olham, que ideia elas fazem de nós? Por fora, parecemos justos e dentro, como nós somos, lá dentro, no nosso interior. Nós falamos de ditados. E a Bíblia, ela também tem, e aí nós não falamos ditados, mas chamamos de provérbios. Tem um provérbio que contraria, por exemplo, este: quem vê cara não vê coração. Está lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, verso 13. Na NVI, o provérbio diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Na primeira parte, a alegria do coração transparece no rosto, muito conhecido por todos de cor na versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, o coração alegre aformoseia o rosto. O que a Bíblia está falando aí, em outras palavras? Quem vê cara, vê coração. Porque o rosto reflete, o rosto denuncia o que vai no coração. O rosto reflete nossas emoções. Então a Bíblia diz que a sua aparência, de acordo com a palavra de Deus, a sua aparência reflete o seu coração. É assim que precisa ser. Você está alegre, o seu rosto fica mais belo, porque o seu coração está alegre. Você está triste, as pessoas veem isso no seu rosto. Quantas pessoas procuram não demonstrar o que vai no seu interior. E isto é tão forte nos nossos dias, na nossa sociedade e nas sociedades anteriores também, de tempos anteriores aos nossos, que os provérbios que falamos antes ganham corpo. Quem vê cara não vê coração. Por quê? As pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos, escondem suas decepções, escondem muitas vezes seus propósitos e aí começam a enganar os outros. E a Bíblia prega transparência. A Bíblia ensina transparência, ensina a verdade. Por isso nós lemos: a alegria do coração transparece no rosto, porque é assim que precisa ser, é assim que é para ser. Da mesma forma, se o coração está angustiado, o espírito vai estar ali triste e oprimido. Isso se reflete no rosto também. O que significa, então? Que as pessoas fingem quando a aparência não reflete as emoções e o que somos. Se o coração alegre aformoseia o rosto, se a alegria do coração transparece no rosto, então aqueles que não vivem o que a palavra de Deus diz, eles estão fingindo. Mas por que esse fingimento? Como já dissemos, alguns, de forma deliberada e intencional, querem enganar. Mas, de acordo com as situações, outros preferem fingir, não mostrar a realidade para não se complicarem em relação a alguma situação, ou também, como já falamos, para ostentar algumas situações. Jesus enfrentou isto.
Jesus mostrou isto na vida dos fariseus, que deveriam ser exemplo. Muitos deles eram mestres da lei, eram escribas. Mateus 23, João 8, Mateus 12, Jesus fala sobre essas questões destes falsos, destes hipócritas. João 8,32, Jesus fala que a verdade liberta. Vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. No verso 36, Jesus se coloca como essa verdade. Ele diz lá, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, porque é Jesus que traz esta libertação. De que forma? João 14,6, ele diz que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. Conhecer Jesus liberta. A verdade liberta. No verso 44, lá, Jesus, neste embate, do capítulo 8 de João, neste embate com os fariseus, o que ele fala? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Nós estamos falando sobre aparência e verdade. Estamos falando sobre pessoas que sofisticam a aparência para demonstrar aquilo que não são, para enganar. A Bíblia fala sobre isto e nos adverte. E se nós ouvimos a palavra de Deus, João 8,47 diz o quê? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Se nós ouvirmos o que Deus diz, nós vamos tomar cuidado com esses aspectos da aparência e vamos procurar transparência. Aos fariseus, Jesus disse: o pai de vocês é o diabo. Vocês querem fazer a vontade dele. Foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A primeira parte já é muito, muito grave. E olha, falando sobre a aparência, nós estamos falando sobre falsidade, estamos falando sobre hipocrisia, estamos falando sobre mentira, quando procuramos aparentar aquilo que não somos. Mas na primeira parte, Jesus fala que os fariseus eram iguais ao pai deles, o diabo, que foi homicida desde o princípio. Alguém poderia falar, mas Jesus não está exagerando em relação aos fariseus, não? Não. Quem crucificou Jesus? Quem armou para que ele fosse preso, julgado ilegalmente, condenado e assim crucificado? Quem mexeu as circunstâncias para isto? Não foram estes grupos religiosos que defendiam seus interesses exclusos? Então Jesus não está exagerando quando ele coloca ali o diabo homicida sendo pai dos fariseus. E como isto é perigoso, um pecado leva ao outro. Uma ação errada leva a outra se não houver disposição, intenção
de arrependimento. O diabo, quando mente, fala a sua própria língua, o idioma do diabo é a mentira, ou o mentirês. Mentiroso e pai da mentira. Conhece alguém que você não consegue saber se a pessoa, se o que ela está falando é verdade, porque ela mente tanto? Não fala alto nome, não. Essa palavra dura de Jesus contra os fariseus tinha o propósito não apenas de mostrar a eles quem eles eram, mas também de nos advertir. A nós que cremos em Jesus, principalmente pelo fato de eles serem religiosos. Ser religioso não adianta. Ser religioso não quer dizer muita coisa. Você olha uma foto, você vê alguém que pessoalmente é totalmente diferente, mas divulgou muitas fotos diferentes do que ela é. Vocês já perceberam na televisão, você vê uma pessoa lá toda preparada e depois você vê esta pessoa por trás das cenas ou às vezes numa ou outra revista? É a mesma pessoa? Esta é a sofisticação da aparência. Quem exibe fotos para mostrar uma mentira vive na superficialidade. Porque fotos só mostram o exterior. O exterior pode ser forjado, o exterior pode ser uma enganação. Pessoas que vivem desta forma estão se igualando aos terríveis fariseus que crucificaram Jesus, que não quiseram ouvir o que Deus dizia a eles. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Podemos agora ler a segunda parte do verso 47, Jesus falando aos fariseus: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os fariseus não ouviam Deus. Eles não pertenciam a Deus. Aliás, lemos aqui no verso 44 que Jesus falou antes: vocês pertencem ao diabo. Ele é o pai de vocês. O assunto sofisticação da aparência, ele é relevante nos nossos dias para que nós prestemos um pouco mais de atenção nas coisas que podem acontecer conosco, mas com certeza acontecem ao nosso redor e nós precisamos pregar transparência, pregar honestidade. Sabe por que a imoralidade tem sido divulgada? Também por causa disso. Uma coisa vai levando a outra, um pecado vai levando ao outro. Nós vivemos no tempo da sofisticação da falsidade, sofisticação da hipocrisia, do exterior, sofisticação do que não importa, sofisticação do menos importante, sofisticação da aparência. E Jesus nos chama à autenticidade. Jesus nos chama à verdade. Jesus nos chama a assumir o que somos. Como isto tem a ver com os pastores de igreja? As pessoas veem os pastores atrás do púlpito e eles passam uma imagem de santidade, eles passam uma imagem de seriedade, eles passam uma imagem de autoridade. Não pode ser apenas imagem. Não pode ser apenas aparência.
A vida deles precisa realmente ser assim. Como serão exemplo? Como terão a autoridade que de repente reivindicam para ensinar as ovelhas de Jesus? O assunto diz respeito a todo servo de Deus e, de forma mais estreita, à liderança e aos líderes principais da Igreja de Cristo aqui no mundo. Por isso muitos têm caído, porque a aparência, ela termina mostrando a realidade, o superficial termina caindo, e Jesus nos chama à autenticidade e à verdade. Esse grupo religioso, fariseus, saduceus, tanto mencionados aqui por Jesus, e infelizmente, porque assim era, mas em termos de aspectos negativos, poucos deles são descritos aqui como pessoas que creram em Jesus. Depois, no livro de Atos, nós vemos que um grupo maior deles passa a crer. Mas eles são principalmente conhecidos aqui por sua hipocrisia e superficialidade. Leia depois, como lição de casa, Mateus 23. Pode ler João 8 também, mas leia Mateus 23. O que Jesus fala deles ali? Falando a verdade, falando para confrontar, falando para que eles se consertassem. Falando a eles, Jesus deixa uma advertência a nós. Você ouve Deus, você pertence a Deus. Se você não ouve Deus, você não pertence a Deus. Ora, a Bíblia é verdadeira e é ela que nós temos de pregar. Não podemos ficar colocando aqui panos quentes. Se alguém não pertence a Deus, a quem essa pessoa pertence? Jesus já respondeu aqui, em João 8,44. Jesus fala em outro lugar: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim, quem não é filho de Deus pertence a quem? Ao pai da mentira. E não tem meio termo. A advertência de Jesus para nós é: se você não quer mudar, você não pertence a Deus. Este é um sinal nas nossas vidas, é uma característica. Se a pessoa não quer mudar, ela não pertence a Deus. Para nós termos uma ideia de quem eram esses fariseus, João Batista, quando ele vem pregando no deserto, Mateus 3, verso 7, ele mesmo já tem lá um embate com os fariseus. Ele diz lá, porque eles vieram para ser batizados por João Batista. Então João Batista olha para eles assim, e o verso diz: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Raça, descendência de víboras, descendência de serpentes. As víboras venenosíssimas eram comuns no deserto, que João Batista conhecia bem. Elas eram o quê? Tais víboras trapaceiras, enganadoras, para ferir, para matar. Elas se camuflavam, pareciam de repente um galho seco. E João Batista fala aos fariseus: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então João Batista está falando: Deus está vendo. Deus
não aprovam uma vida de aparência, uma vida de falsidade, uma vida de hipocrisia, uma vida que não condiz, de repente, com o que se fala ou com o que se mostra. E vocês estão fugindo da ira de Deus. E no verso 8, João Batista até mostra o remédio, mostra a solução. Deem fruto que mostre o arrependimento. Para as futilidades, para as superficialidades dos nossos dias, para aqueles que vivem uma mentira e não existe mentirinha branca, a mentira é perigosa, para aqueles que deixam de viver a realidade da vida e descansar em Deus para viver em fantasias. João Batista adverte: vocês estão fugindo da ira que se aproxima. O caminho é o arrependimento, o reconhecimento e mudança de atitude. Sobre essa questão de raça de víboras, ou seja, os antepassados deles também eram víboras. Jesus também usa o mesmo termo, Mateus 12, verso 34, em outro dos seus embates. Jesus diz: raça de víboras, descendência de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E quando Jesus diz a boca fala do que está cheio o coração, nós voltamos aos nossos provérbios ou aos ditos populares lá de trás. Quem vê cara não vê coração. Mas se a boca fala do que está cheio o coração, não digo em fotos, mas se você conversar com alguém, você pode saber quem essa pessoa é. Com um pouquinho mais de discernimento, a falsidade, a hipocrisia, a imoralidade, a mentira, a desonestidade vão ser desmascaradas, porque a boca fala do que está cheio o coração. E era assim o fariseu. E não é assim os líderes, muitos deles de nossas igrejas hoje, quando pedem cada vez mais dinheiro, quando de forma desavergonhada lançam mais e mais planos para que as pessoas entreguem dinheiro a eles e eles fiquem ricos. A boca fala do que o coração está cheio e o tesouro deles é realmente a avareza. Quem poderíamos ligar a atitude dessas pessoas, senão o pai da mentira? Quando prometem milagres, quando prometem uma vida sem problemas, quando prometem uma vida sem enfermidade, quando prometem uma vida boa, financeira, as pessoas, quando iludem e enganam essas pessoas, Jesus diria para muitos nos nossos dias: raça de víboras. A mesma coisa que disse lá atrás, porque ele continua falando nos nossos dias através da sua palavra, e a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela fala da verdade, fala de Jesus. Jesus chama os fariseus em Mateus 12, 34 de raça de víboras, porque eles falaram que Jesus, aquele que realmente fazia o trabalho de Deus, da parte de Deus, porque ele é o Filho de Deus, os fariseus disseram que ele fazia aquilo da parte de Beelzebu, ele expulsava demônios da parte de Beelzebu, por Beelzebu. Que grave que eles estavam falando, muito grave. Mateus 23, versos 25 e 27. Só para termos uma ideia do que Jesus fala ali aos fariseus, lá no capítulo 23. Ai de vocês,
E é o que Jesus fala hoje a todo aquele que vive uma vida de falsidade, de hipocrisia, a todo aquele que engana, a todo aquele que quer ostentar, a todo aquele que não quer confiar em Deus, a todo aquele que não quer ouvir a voz de Deus. Ai de vocês. Verso 25, verso 27, e tem outros ais lá no capítulo 23, eu coloquei esses dois aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ou seja, quem via a cara do fariseu não via o seu coração. Por fora, belos, limpavam o exterior, os filactérios, demonstravam a palavra de Deus nas suas roupas, a lei, vamos falar assim, de Deus nas suas roupas, mas não a cumpriam. Limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Voltando àquela moça, tão bela exteriormente, mas dentro, ganância e cobiça. Ganhou muito dinheiro, trabalhando com drogas, traficando. Verso 27, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. E como eram os sepulcros naquela época, e nos nossos dias, muitos bonitos, trabalhados por fora. O sepulcro é assim, belo, bonito, às vezes com belas esculturas, que caras às vezes, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Jesus pegou pesado. Para Deus, hipocrisia é algo sério. Falsidade é algo sério. Enganar pessoas é algo sério. Porque hipocrisia é a mensagem de muita gente. Viver de aparência é a mensagem de muita gente. E aproveitar os recursos dos nossos dias para sofisticar a aparência é uma mensagem negativa nos nossos dias, claro, quando estamos nos referindo à enganação, à exploração, à ostentação, à ganância, à cobiça, ao orgulho. Por isso o assunto é sério, mas não se constrói uma casa sem colocar o primeiro tijolo. Daí a advertência de Jesus. E no verso 33, como é então que Jesus termina concluindo este assunto? Raças de víboras. Mais uma vez. Mateus 23, verso 33. Serpentes, raça de víboras. Como escaparão da condenação ao inferno? E ainda há pessoas que dizem que inferno não existe, que Deus é amor e no fim vai perdoar todo mundo. Pense comigo. É justo que Jesus perdoe o hipócrita? É justo que Jesus perdoe o falso, o explorador? É justo que Jesus perdoe aquele que vive de aparência e não de transparência? É justo? Sem que ele se arrependa? Sem que ele mude de vida? Esta é a palavra de Deus, que precisa ser pregada. Jesus veio pagar pelos nossos pecados. João Batista já tinha falado: dei frutos dignos de arrependimento. E o convite de Jesus é o mesmo. Por isso, ele fala: aquele que pertence a Deus ouve
o que Deus diz. Aquele que não pertence a Deus, pertence ao diabo. Jesus fala isso aqui. Porque é o que ele diz em João 8,44. O mentiroso tem por pai o diabo. Aquele que vive de aparência está vivendo uma mentira, tem, portanto, por pai o diabo. Aquele que fala e não fala de acordo com os seus procedimentos, muitas vezes escondido das pessoas, vive de acordo com o pai da mentira, aquele que foi homicida desde o princípio, o diabo. Pessoas que adotam os princípios deste mundo, pessoas que se deixam contaminar pelos hábitos deste mundo, precisam tomar cuidado. Como esses recursos que nós temos nos nossos dias são úteis. Não estamos falando contra os recursos, não estamos falando contra o desenvolvimento da tecnologia, são instrumentos, são ferramentas para serem bem usados. Também não estamos falando, quando falamos aí daqueles que só buscam riqueza, 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 não estamos falando contra o dinheiro, mas daqueles que o colocam como Deus nas suas vidas, daqueles que só pensam na riqueza e daqueles que o utilizam de forma ruim, errada e má. O homem tem capacidade para fazer muitas coisas boas e deveria ser assim. Sofisticação da aparência aqui no nosso assunto tem o sentido de sofisticação da hipocrisia, sofisticação da falsidade. Isto leva muitos à queda, muitos ao engano, muitos ao fracasso. Jesus, ele vem pregando transparência, vem pregando a verdade, vem pregando vida, vida abundante, vida verdadeira, e essa vida só em Cristo nós temos. E olha, quando nós ouvimos o que Deus diz, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Quando nós ouvimos o que Deus diz, quando você ouve o que está sendo dito hoje, por exemplo, o que você faz? Examina a sua vida para ver se existe falsidade em você, se existe palavra de mentira, se existe aparência que não prega a verdade, aparência que não prega sinceridade, honestidade, aparência que não prega santidade ao Senhor. Quando você ouve a palavra de Deus, você se examina para ver se há em você algum caminho mau e se coloca diante de Deus para que Ele trabalhe na sua vida. Estejamos alertas a isso. Estejamos alertas porque vivemos dias maus. E estou trazendo mais um assunto de problema nos nossos dias. E às vezes nós nos acomodamos. Podemos usar muito bem os recursos que temos para a propagação do Evangelho, para a propagação da união, da harmonia, da alegria em Cristo, para a propagação de Cristo. E não perder tempo com superficialidades, não perder tempo com o exterior, mas na nossa vida mostrar aquilo que Provérbios diz, mostrar o nosso coração, coração submisso ao Senhor, coração que quer servi-lo, para que não cheguemos ao ponto em que já vivem muitos nos nossos dias, que por Jesus são hoje também chamados de víboras.
serpentes, raça de víboras. Vocês vão dar conta de cada alma que vocês estão encaminhando para o inferno. Porque aquilo que Jesus falou aos fariseus, ele fala dos nossos dias através da sua palavra. Vocês não vão para o céu. Vocês vão para o inferno. Estão impedindo muitas pessoas de verem Deus, de estarem face a face com Ele, por causa do engano da vida de vocês, o engano do coração de vocês, por causa das preocupações de vocês, da ganância de vocês. Aqueles que estão aqui no nível bem baixo ainda de falsidade, de vida pela aparência, abram o olho. Vamos nos colocar diante de Deus, para que Ele trabalhe na nossa vida. Para que alguém olhe essa foto aqui do lado. Olha para você, não sabe quem você é, as pessoas não sabem, às vezes o discurso não condiz. Como é que fica? Jesus faz uma pergunta. Como escaparão da condenação ao inferno? É melhor eliminarmos o mal pela raiz. É melhor ouvirmos o que Deus diz. Amém? Que Deus a todos abençoe.